Olá, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu sou a Daniela, sou a diretora financeira e comercial do Colégio Semear e nós estamos aqui dando abertura a este canal. É uma novidade, né? Nós criamos o Fala Semear para poder dividir com vocês um pouquinho as nossas experiências, as nossas expectativas. Ao decorrer, né, de todo o nosso programa aí, algumas pessoas também vão participar, algumas famílias, alguns convidados. Hoje nós estamos aqui com a Renata, né? Olá, gente, boa tarde, tudo bem? E a Renata é uma pessoa muito importante, né? Vou apresentar aqui também a Evelyn. Olá, tudo bem? Então nós vamos começar, né, a abrir este canal com essa novidade aqui, recebendo a Rê, né? A Rê é nossa amiga, né, em primeiro lugar, também é nossa cliente, né, hoje o filho estuda aqui conosco, o Rafa, e isso é muito importante e gratificante para nós termos eles aqui conosco. É verdade. Mas hoje o nosso intuito aqui é contar um pouquinho da nossa história. E tudo começou lá no Sementinha. Sim. Então, o Colégio Semear é a extensão do Colégio do Sementinha, que foi fundado pela Renata, né? Isso. Então a gente convidou a Rê hoje para contar um pouquinho pra gente de onde surgiu essa ideia, o porquê do nome, como tudo começou. E aí nós vamos desenrolando então aí um pouquinho da nossa história para vocês. Isso, Dani. É uma história, ela é muito peculiar, ela é muito particular, ela vem de um sonho, né? E era um sonho muito antigo do meu pai. Na verdade, o meu pai queria que fôssemos advogados, porque ele não foi, queria que nós fôssemos, né? E eu queria ser dentista. Olha, Meu sonho de diferente. infância era ser dentista. Não me imagina, educação nunca, jamais. Mas não deu certo. Eu teria que morar em outra cidade. Meu pai era muito conservador, né? Então, na hora de escolher o que fazer, eu falei, então eu vou fazer pedagogia. Ele quase morreu de decepção. Porque, e aí eu e minha irmã, nós viemos já nessa paixão por crianças. A gente sempre teve crianças ligadas ao nosso meio e tal. E aí eu fiquei grávida, me casei muito nova, com 18 anos. E aí eu tive a Lívia, uma criança especial. Hoje mudaram-se as nomenclaturas, né? Agora as crianças atípicas, eu fui uma mãe atípica, mas eram as crianças especiais. E o meu pai queria muito essa questão da escola, a gente já havia se formado em pedagogia e tal. Aí a minha irmã falou assim, eu não quero, eu não vou participar, porque a minha irmã caiu para educação especial. E eu tinha a Lívia atípica. E aí eu falei, pai, eu não vou dar conta. E sem a Raquel estar junto também não. Então esse sonho foi adiado. A Lívia se foi com 6 anos, né? Então vivemos em função daquela criança. Eu entrava de escola, saía da escola. E aí com 3 anos eu falei, não, gente, a minha filha veio para mim, eu vou cuidar dela, né? E aí fui trabalhar com outras coisas até o momento que ela se foi. Quando ela se foi, eu me perdi. Porque eu falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E eu não quis voltar para trabalhar com crianças. Eu tinha acabado de perder a minha, né? Então eu fui para outras áreas. Eu fui para massagem, eu fui para maquiagem, eu fui para outras áreas. E depois de um dado momento, eu engravidei do Rafa, tive o Rafa. E depois de um dado momento, eu falei para o meu esposo, eu falei, acho que está na hora de realizar o sonho do meu pai, eu tô pronta. Vamos abrir uma escola? Berçário, mas era o berçário. Então, assim, ó, depois que eles fizerem o maternal, eles vão embora. Aí eles vão embora. Então, toda a estrutura foi pensada no berçário. Então, aí a gente foi para correr, mas era meados do ano. Então, vamos abrir a escola no meio do ano, qual o problema? E aí, com muito suor, com muita pesquisa, aí a gente conseguiu a casa perfeita, que ainda é lá, né? Ainda é. E atrás de tudo, cada berço, cada cadeirinha, cada detalhe, e montamos a equipe. E aí veio a questão do nome. A gente tinha acabado de chegar para Jesus, e aí vinham as parábolas, e eu queria grão de gente. O nome da escola eu queria grão de gente, por causa do grão de mostarda. Aí eu fui pesquisar o nome, já tinha
e não me liberaram. Ele já era patenteado, não podia. Aí eu comecei, meu Deus, me dá o nome da minha escola, me dá o nome. Eu queria uma coisa muito delicada, alguma coisa com muito significado. E aí nós fomos a um culto e falaram sobre a semente da tâmara, da tamareira, que ela é pequena, ela demora para semear, mas quando ela semeia, ela dá um fruto doce, uma árvore grande com frutos doces, e é uma árvore que ela é centenária, na verdade, né? Então eu falei assim, então sementinha, uma sementinha da tamareira. Ela nasceu no altar. A minha escola nasceu no altar, então ela vai dar certo. Eu vejo as minhas sementinhas todas esparramadas por aí. E aí veio Loren, chega Loren, então a nossa história se funde muito, né, Dani? Sim. Veio Loren com 3 meses, não tinha nem tamanho, não mamava. E o nosso ensino humanizado, isso era o que a gente prezava. Essa foi a filosofia do Sementinha, e hoje eu me orgulho de ver essa filosofia tomada. Hein? Mas em algum momento a minha família falou mais alto. Ali era a minha missão. Aí foi quando chegou o Evelyn. Eu recebi a Evelyn à noite na escola. E a Evelyn, eu não sei, né? Foi o sentimento que a Evelyn passou pra mim, que tava tudo tão no lugar, tava tudo... que ela nem pestanejou com a gente, tipo assim, isso aqui vale o que vocês estão pedindo? Eu só posso pagar assim, assim, assim? O meu esposo falou, pode. Eu falei, eu acho que eu encontrei a pessoa certa, que ela vai se dedicar. Eu fui lá, eu lembro que eu fui, que a Rebeca era pequenininha. Foi e fui com o meu esposo, né? Foi. E na hora que eu entrei no ambiente, eu vi um ambiente, assim, super cuidado. E limpo, né? Limpo, A limpeza com cheirinho maravilhoso. Então, tudo que eu tinha de ideal para minha escola, para o que eu queria, para o que estava pronto, sonhando, né? Estava pronto. acabou vindo de encontro. Então, Sim. aquele era o ambiente ideal para o que eu queria para as minhas crianças. É verdade. E eu, enquanto mãe, né, no meio disso, antes da Evelyn chegar e tudo mais, eu também estava num processo de adaptação. Sim. Então, tinha acabado de mudar aqui para Itupeva. A minha licença de maternidade estava finalizando já, eu sempre trabalhei em banco, na época ainda em banco também. A agência que eu trabalhava era em São Paulo. Nossa, foi mesmo. Eu contando com uma transferência que não chegava nunca. A minha licença prestes a acabar e eu não tinha conseguido transferência. E o Rossi também não aqui, né? Também não. Loren ficava conosco e a Dani em São Paulo, Rossi em Campinas. A rede de apoio dela era a escola. Nosso bem maior, né? Não tinha nenhum familiar aqui. E eu tinha que deixar ela pequenininha na escola, ir lá para São Paulo, 2 horas. Sim, pegava trânsito, era. Não conseguia chegar a tempo da escola fechar, né? Então aí meu esposo conseguia se organizar para vir buscar. Mas tinha dias que eu chegava na cidade 8 horas da noite, né? E longe da minha filha esse período todo. Quer dizer, a gente ficava mais com ela do que... Quando eu comecei a procurar a escolinha, né? Que eu via que não tinha condição mesmo, não saía minha transferência, aí eu comecei a me desesperar, porque eu visitei algumas escolas e não tinha nenhuma que eu entrasse e falasse, não, aqui eu vou conseguir deixar e vai dar tudo certo. E a escola, a cidade era muito carente nesse segmento, muito. E aí começou a me bater um desespero, eu falei, meu Deus, eu vou ter que ir para São Paulo, e onde eu vou deixar essa menina, né? E aí fui comprar o piso, porque na época eu estava construindo aqui ainda, eu estava nessa parte de acabamento, né, do imóvel. E aí eu fui comprar o piso da minha casa com a Loren no colo, né, e a fita e tudo mais. E aí o Genilton me atendeu, né, na ocasião, e me viu com a Loren e perguntou, né, você já tem escolinha para deixar? Eu já comecei a chorar. Ai, cuidado. Eu já revirei a cidade, entrei em prantos na loja. E aí ele falou assim, minha esposa abriu uma escolinha, acabou de abrir. E aí eu falei, não acredito. Ele falou assim, ó, vai lá, procura a Renata, conversa com ela. Daí isso que você trouxe do cheiro. Quando eu entrei lá, eu me senti assim na minha casa. Foi. Um cheirinho de comida. E detalhe que você saiu da loja e já foi lá, né? Direto.
Foi. E eu cheguei, tava na hora do almoço, aquele cheiro de sopinha caseira, aquele chão limpinho, aquele cheiro de casa limpa, uma organização. Eu falei, é aqui. É aqui. Já sentiu aquele quentinho. É aquele sentimento, né, de pertencimento mesmo, que eu cheguei ali e falei, eu vou deixar minha filha aqui. Foi o único lugar que eu cheguei e me senti segura. Né? E você sabe, Dani, que você falando assim, essa era a percepção da maioria das pessoas, assim. É achar um lugar onde você se sente segura, onde você confia, é muito importante. E isso que você traz é muito interessante, por quê? Porque é um trabalho, é um atendimento que a gente permanece. E é o que me deixa muito orgulhosa, porque a filosofia foi mantida. Hoje nós estamos aqui, né, numa unidade maior, a gente sabe que quando a mãe pensa em deixar a criança, quando é berçário, a gente se preocupa mais com esse cuidado mesmo, né? O maternal, né? Com a barriguinha cheia, tá com o bumbumzinho limpo, tá dormindo, tá seguindo uma rotina. É o que vai tranquilizar a família. A parte pedagógica, na verdade, é o que menos preocupa. Exato. Sim, isso ficava muito claro para mim. Nós tínhamos, porque eu tinha minha irmã, que ela era minha coordenadora pedagógica, e ela criava toda a estimulação, desde o berçário 1, berçário 2, para cada fase. Sim. E as tias desenvolviam isso com os bebês e com os pequenininhos. Mas, na verdade, não era tudo que eles... não era o que as mães... O que enchia os olhos, o que dava aquele... Era a parte física do negócio mesmo. Da recepção do lar, né? E continua assim até hoje, né, Adri? Eu acho que as mães do Sementinha procuram realmente esse conforto, né, de ter um ambiente seguro para a criança que está ali. Sim. Né? E o que me deixa muito feliz agora, que aí todo mundo fala, nossa, Renata, mas assim, você lutou, você desenvolveu o sonho, né, que era um sonho familiar, um sonho tal, depois você deixou, porque eu entendi a minha missão ali, mas aí eu olho para as pessoas hoje e falo assim, mas quem disse que eu não colho os frutos? Meu filho tá lá. Então, quando foi o ano passado, a Dani me ligou e falou assim, chegou a hora. Chegou a hora, o Rafa encerrou o 9º ano, um ciclo em outro colégio, e ela falou, olha, nem que for com 3 alunos, nós vamos abrir o primeiro médio. E eu falei, o Rafa já está matriculado, e ele adora. O Rafa teve muita dificuldade no pós-pandemia, muita dificuldade mesmo, a gente chegou a trocar de escola, porque ele falou, mamãe, ele ficou perdidaço, assim, né? E aí foram alguns anos depois dessa troca, ele também não se encaixou muito, mas era o que tinha, gente. Eu falava, filho, então eu dei todo o suporte, né? Tudo que ele precisava de reforço, de psicóloga, de tudo ele teve. E aí do ano passado para cá, os problemas acabaram. Agora eu vou falar como mãe, né? O Rafa teve um salto assim... eu não sei, gente, nem que palavra usar. O Rafa não teve uma recuperação, o Rafa não teve nenhuma dificuldade. O método, essa filosofia, eu acho que é porque ele foi educado assim. Então isso faltava. Você se sentir bem no ambiente no ambiente, porque ele foi educado dessa forma, com essa filosofia. E aí ele precisava, de fato, de alguma forma estar aqui, né? Porque ela foi continuada do que a gente traz de vida, do que a gente trouxe para o Sementinha. E eu falava assim, gente, eu abri uma escola com esse conceito e o meu filho não tem. E aí foi mágico, né? E aí, né, quero que a Evelyn conte um pouquinho aí dessa passagem de bastão, né? Foi difícil, né, Evelyn? De como saiu da Rê para chegar até a Evelyn. Então, nós tivemos que criar uma estratégia. Exatamente. Porque era bem próximo da época da rematrícula. E aí ela falava assim, Renata, se você sai e essas mães ainda não me conhecem, como que eu vou fazer? Porque a escola, você que vendeu. Eu fui uma das mães que me preocupei. A Dani sabe, então. E eu falei assim, então o que eu propus? Eu falei, olha, Evelyn, então vamos fazer uma transição muito tranquila. Eu tenho tempo para isso. Eu não tô falando assim, eu quero dar as costas, virar as costas e partir embora e tal. Então eu fiquei
e nós somos De outubro, eu lembro que eu outubro a janeiro. Escola, a gente fechou o negócio Foi. dia 18 de outubro. De outubro. Sim, e é onde a gente já estava para lançar a rematrícula. E aí a gente veio com a proposta assim, olha, o financeiro é com a Evelyn, eu agora só fico com o pedagógico, então para trazer a tratativa para as mães, gente, não fomos traidoras, por favor, agora vocês vão entender. Deixei a tratativa mais mesmo com a Evelyn começou a ir para o portão, a Evelyn começou a receber as crianças, receber os pais, mas Renata, era com você que eu queria falar, não, se for pedagógico eu converso. Porque aí eu passava para a Evelyn, aí ela foi falando para mim a forma com a qual ela ia mudar, trabalhar, mas era mais ou menos a mesma coisa, né? Não ia mudar muita coisa. Na verdade, nem o método na época, porque eu trabalhava com o Piaget, era ótima. Então, eu fiquei até janeiro. Aí, quando foi janeiro, eles estavam rematriculados, as mães já tratavam muito mais com a Evelyn. Eu comecei só meio período, alguns dias e tal. O Genilton já não estava mais no financeiro, a gente já tinha passado, olha, a Evelyn entrou para o financeiro, o Genilton saiu. Então, pedagógico com a Renato, financeiro com a Evelyn, e elas foram se adaptando, elas foram pegando essa confiança com a Evelyn. Quando foi em janeiro, nós abrimos para os pais, que eu já não fazia mais parte, que ela já tinha pego toda a parte da escola, e que eu ia cuidar da minha família, que eu ia cuidar da minha saúde, eu estava com um probleminha de saúde, né, na época. E foi tranquilo, assim, nesse momento foi tranquilo. Aí o pós, amiga, que eu tenho muita vontade de conhecer mais essa história. Eu acho que foi muito gostoso o pós, né? Combinava muito o que eu tinha de ideal de escola com o que a Renata já tinha, o Sementinha já estava ali. Eu trouxe algumas novidades do que eu tinha de Jundiaí, das escolas que eu tinha trabalhado. As mães foram muito minhas amigas, minhas acolhedoras, né? Elas arrasavam, né? Eu tenho muito isso de porta dentro, conversar, então a gente tomava muitos cafés com muitas mães diferentes, né? E a gente foi se conhecendo, foi uma transição bem gostosa. Né? Que aconteceu. Porque na verdade você não mudou a expectativa delas. Elas não se assustaram com uma grande mudança, só seguiu, né? Filosofia. Trouxe algumas novidades. Isso. E eu acho que foi uma transição bem tranquila. Conta, Dani, como mãe. Como mãe, assim, a gente não sentiu, né, essa troca. Porque a equipe também de momento permaneceu, também, né? Eu acho que a preocupação maior, enquanto mãe, era realmente de mudar essa filosofia, daquela confiança que nós tínhamos, porque a gente confia, né, a gente fala muito hoje para as famílias, né? A gente tem que confiar no colégio. Né, porque as pessoas podem trocar. Mas quando se fala do proprietário, não combina muito, né? Porque o colégio é o proprietário. Então a gente teve aquele friozinho na barriga. Meu Deus, eu confiava na Renata, agora tá chegando a Evelyn. Como é que vai ser isso, né? Mas foi de uma forma muito tranquila, as crianças também não sentiram. Foi muito bacana, né? Permanecer, dar esse voto de confiança, porque algumas mães, né, na época do grupo das mães, eu fazia parte do grupo das mães, a gente ouvia muito, vou trocar, não conheço, não vou arriscar. E eu fui uma das mães que permaneci, né, e posso dizer que foram poucas, né? Foram poucas. Foram poucas. Foram adolescentes, então foi bem tranquilo, né. E assim, chegaram muitas coisas novas, a gente vê que as crianças iam empolgadas, né? A Loren, na época eu ainda não tinha o Davi, né? Só tinha a Loren, e a Loren gostava de estar ali, a gente via o progresso, né? Toda a parte de desenvolvimento dela, que permaneceu e a gente vê até hoje, né? Hoje está aqui no 5º ano já aqui no Colégio Semear. Começou com 3 meses lá no Sementinha. Ela é a sementinha, né? Ela é a verdadeira sementinha e segue conosco aqui nesse projeto até hoje, né? Mas vamos lá, né? Eu era mãe, gente, nessa história toda. Nunca imaginei estar. Essa parte da história eu tenho muita curiosidade. A gente ainda não sentou, né? Dani, você trabalha em banco, né? Na época eu era gerente jurídico, pessoa jurídica. Ela perguntou: você não conhece algum investidor, alguém que tem interesse, né? O marido falou assim: Dani, por que você não vai? Eu falei, mas eu não conheço nada de escola, não tenho nada de conhecimento, de informação, só sou mãe, né?
Dani, vai você é essa investidora, vai lá conversar com ela, entenda. E quando surgiu, então, essa oportunidade, né? E a ideia já era assim, não ficar só com sementinha. Já tinha um projeto para... Então, por conta da filosofia, as mães pediam, não, estende, porque aí não tem escola na cidade com essa filosofia. Então, causava ali um certo medo mesmo, né, de ir para outra filosofia de escola. Né? E nós também, enquanto mães, né? Então, eu visitei todos os colégios da cidade. E aí eu voltei naquele cenário de quando eu visitei todas as escolas da cidade para deixar a Lorena beber. Aí falei, agora a Lorena está indo para o primeiro aninho, que é uma fase importantíssima. Está encerrando o ciclo da educação infantil para começar agora o ciclo do fundamental, todo o processo de alfabetização. Então, era uma situação que nos causava um desconforto. E aí eu comecei a procurar, porque nós não tínhamos semear, nós tínhamos um projeto, uma conversa, mas não tinha nada de fato caminhado, né, ainda. E aí eu falei, e agora? Fui pesquisar os colégios da região. Na época, até me recordo que eu fiz toda uma apresentação para as famílias, explanei os valores, o que eles ofereciam, tudo, mas nosso coração apertado, né? Porque a gente sabia que a gente queria expandir, nós sabíamos que era um sonho da Evelyn em primeiro lugar, não era da Dani, né? Eu cheguei depois e comprei. Sentou na janela e dando um tchau ali. Vamos sonhar juntas, né? E eu falei, mas tudo bem, mas e aí? Não é só vou abrir um colégio. Correr atrás de uma documentação, correr atrás de um local. Não tinha prédio construído na cidade. Essa parte da história eu acho que é a mais engraçada de verdade. Sério. Porque, imagina, eu e a Dani, a gente mandou fazer o projeto do colégio. Mandou fazer do jeito que a gente queria construir dentro da regra da diretoria. Aí a gente pegava o projeto, enrolava e começamos a bater na porta de várias pessoas. Nós não tínhamos uma estrutura financeira que nos desse subsídio para construir, né, um prédio. Então nós tínhamos um sonho, nós tínhamos um desenho. Mas a gente tinha um sonho e um papel. Isso. E um rolinho. E agora, né? Vamos começar de onde? Comemoramos aqui o Semear em janeiro de 2023. Nós encerramos Sementinha em 22 com 55 alunos. Ai, né? que bem. Então, estava todo vapor, estava tudo dando certo. E aí a gente começou atrás em busca de quem poderia nos ajudar, né? Para colocar esse projeto realmente, né, em prática. E aí, depois de bater em 5 portas e levar um não, né? Na sexta porta que a gente bateu, a gente encontrou um anjo, né? Eu diria que é um anjo mesmo. Uma pessoa que foi usada realmente por Deus para nos abençoar. Que comprou nossa ideia também, né? Que é o Nofrinho, né? Sim, querido. Que eu já conhecia, inclusive, quando eu me mudei para Itupeva. O terreno que eu construí minha casa, eu comprei com eles na época, né? A gente já se conhecia desde então. É um querido. São amigo do assim, Tom há muito tempo. Boníssimas, né? Bom. E foi o único que abriu as portas. Então, queremos até deixar o nosso agradecimento para vocês. Que top, gente. Porque vocês também sonharam com a gente, compraram o nosso sonho, sentou na janelinha junto com a gente e tocou, né? A gente brinca muito, a gente não sabe se a gente foi louco ou se a gente foi visionário. Visionário, gente. Mas a gente veio na fé e na coragem, né? E eu me lembro muito, a gente conversa muito. O não, né? Vocês já tinham. Não. E aí nós mostramos o projeto para ele, mostramos o que a gente queria. E ele falou, ó, dá um tempinho que eu vou conversar com os sócios e chamo vocês. Que ele já tinha o terreno. Aí esse tempinho para nós durou uma eternidade, né? Nem são ansiosas, nenhuma de nós somos. Até que daí uma semana depois ele nos chamou novamente e aí falou, eu vou construir um colégio para vocês. Eu lembro da cena, a gente sentou lá e ele falou, tá bom, eu construo. Aí entramos no carro da Dani, né? E eu olhei pra Dani e falei, eu não tô acreditando. Tipo, ele falou que sim? É verdade esse bilhete? E aí começou essa loucura, né? Porque pra gente conseguir fazer tudo isso, né? Na época era só o prédio onde nós estamos agora, que a gente chama de prédio 1. Né? A nossa quadra, né, não era coberta, a gente não tinha, assim, a gente foi fazendo do jeito que deu, como dava, sempre oferecendo. Porque tem a questão de, tipo, eu vou construir um colégio para vocês, mas
é a carcaça do negócio, exatamente. são as paredes. E o que vem dentro, minha gente? Mas todo o restante. Porque eu sei que não é nada pra... E aí eu me recordo que a gente estava desesperado, porque tinha que aprovar a documentação e o ano difícil, passando, né? E agora o que nós vamos fazer? E ela correndo atrás de diretoria de ensino, de documentos. É o mais difícil. E eu vendendo matrícula. E ela, Dani, segura aí, querida. Deus, não tem nem aprovação. Eu falei, mas já vamos divulgar. Daí ela falou assim pra mim, Dani, segura, né? Mas qualquer coisa eu levo pra minha casa. Aí no dia seguinte, um outdoor na Avenida Brasil. Aí o telefone tocava, meu Deus do céu, e a diretoria. Eu falei, calma, a gente tem que ter fé. Tudo que aconteceu até aqui foi, né? Não tem como dar errado, gente. Vamos lá. E tínhamos aprovado toda a documentação e todo o projeto aqui. E a nossa intenção era abrir para o Fundamental 1, a princípio, né? Nós aprenderíamos do primeiro aninho até o quinto ano e depois íamos expandir. Aqui visitar meia parede, o chão de terra, não tinha laje, não tinha chão. Era uma casa muito engraçada. Neste nível mesmo. E a gente trazia os pais para conhecer. E aí a gente vinha apresentar aqui e os pais falavam, tá bom, compravam também, né? Ai, gente. Vai dar tempo? Vai dar tempo. Nós vamos... E o nosso sexto nos segue até hoje. Hoje estamos no nono ano já. A gente abriu a turma com um aluninho, erramos aquele ano com 9 alunos da turma, né? Foi igual a turma do Rafa ano passado, né? Hoje é uma turma aí que já tem quase 25 alunos. Então, eles estão numa população, eles estão adorando essa história, né? E quando a gente inaugurou aqui o Colégio Semear, que a gente tem trabalhado constantemente, né? Para ir consolidando a nossa marca, para ir trazendo esse estudo de qualidade e fazer com que as crianças entendam que não precisa dessa pressão, né? É uma avaliativa, é um método para entender até que ponto você assimilou aquele conteúdo. Sim. E se você não assimilou, tudo bem, a gente vai entender quais foram os pontos que porque ninguém é igual, gente. Né? A inteligência, o raciocínio de ninguém, não é todo mundo. E aí retomar esse assunto, né? Então aqui hoje no colégio a gente oferece as aulas de apoio, né? De forma gratuita. Sim, é muito importante. Né? Aquele assunto que o aluno tem um pouco mais de dificuldade, então ele vai indicar esse aluno. Nós temos na nossa grade aula de redação, que foi um dos pontos ali. Nossa, eles adoram. Né? Ele escreve muito bem, ele tem desenvolvido, ele fala, nossa, mãe. Vindo da pandemia, a gente percebeu muito essa dificuldade, né? De escrever. Porque eles só ficaram na frente do computador 2 anos, então isso é uma dificuldade. E assim, eu acho que um pouco dessa parte acolhedora, né? A gente vai chegar no final, assim como todo mundo chega. Então ele vai ir para o vestibular, ele vai ter capacidade. Mas sem aquela loucura, que a gente né? vai fazer esse caminho. Então é o como que eu acho que é mais importante para a gente, né? Sim. Como que ele vai fazer esse caminho? Tranquilo, com bastante competência, mas sem o peso desnecessário que não precisa ter. Sem a pressão toda, né? Até porque, né, nós temos que cumprir o nosso currículo, né? Então, existe um currículo que precisa ser cumprido e nós também vamos cumprir. Eu falo muito isso para as famílias, né? Eu falo, aquilo que está sendo ensinado em outros colégios vai ser ensinado aqui também. Da mesma forma, mas numa pegada que você não precisa... E a gente usa também uma filosofia diferente, uma estratégia diferente, uma abordagem diferente. E isso é que traz a leveza e a vontade do aluno querer estar aqui. Né? Então, os nossos alunos, eles vêm para o colégio, eles não querem ir embora. Isso é muito comum aqui. Aí ele já me avisou, por exemplo, ontem, olha, não sei como estão os seus compromissos, tá, mãe? Quinta-feira eu preciso ficar umas horas a mais na escola. Isso eu acho muito importante, gente. As coisas são realizadas aqui, porque tem trabalhos, tem pesquisas, tem coisas que às vezes, que nem, por exemplo, Dani, mãe de 2, bancária, como que você vai fazer? Me explica, como você faria uma maquete? Não tem então, assim, são muitas coisas que são delegadas para os pais. E não, gente, eles têm que fazer aqui. Ainda o meu esposo, o Tô, falou assim, Renata, mas e essa lista de material? Ele foi para o segundo médio, mas eles estão pedindo argila no segundo médio. Eu falei assim, mas olha lá a feira cultural, a parte de gincana, tudo que eles desenvolvem lá.
E tudo eles que fazem. E são eles que produzem. A gente não fica comprando coisas. Ele já tá lá alucinadão com o projeto que cada turma vai ter. E das animais, vocês pegaram no ponto fraco dele. E eu tô morrendo de medo dele pegar lá os bichos e querer levar tudo para o mercado. Mas então assim, eles já idealizam. O ano passado a questão do Grêmio foi um negócio assim, eles estarem vivendo e resgatando coisas que nós vivemos na nossa época, de estar com os grupinhos na hora do intervalo. Eles marcam, vocês sabem que eles vão para os rolezinhos. Eu sou a Uber, né? Eu sou a Uber que leva para o shopping, eu sou a Uber que eu vou para o Hop Hari com eles. Então assim, eles estão consolidando amizades que são as amizades fora da escola. O Rafael pediu para ir com o grupo de amigos do carnaval para a igreja com os amigos, entendeu? Então assim, é uma coisa que pra gente fala, gente, a gente tinha os amigos da escola. E eles chegam em casa, eles têm o grupo, tá? Então assim, aqui não acaba quando termina. E sabe o que é gostoso também, que eu sinto muito aqui? Eles são enormes, né? Eles são maiores que a gente. Eles são enormes. Mas eles têm um carinho, então a gente passa ali no corredor, tia, então a gente não é a eles são fofos, né? É a tia Dani, a tia Evelyn. E aí eles vêm, eles abraçam. Sim. Aquele conforto, né? Aquela vontade de estar aqui eu sou ouvido, eu tenho voz, eu tenho espaço para fala. E a pressão das fases, que nem vocês estavam falando e eu estava pensando aqui, né? Que nem a nossa fase lá no Sementinha, da parte, eles não tinham idade para serem pressionados. Mas, por exemplo, a gente respeitava o período deles andarem, cada um andou no seu tempo, ninguém ficava em cima, vai, anda. Sim. Fralda, você lembra do desfraude? Vinha dessa coisa de não atropelar fases. Mas então é isso, né? Queremos agradecer. Imagina. Né, a sua colaboração. E eu tô na luta agora de novo, né, gente? Porque a gente resolveu empreender em outro ramo totalmente diferente. Inclusive indicamos aí, né? O estúdio do churrasco, os apaixonados por carne. Aí é uma grande responsabilidade, tá? Não que não seja. Mas eu acho que tá numa pegada mais diferentona aí. Mais light, né? Mas é uma delícia, né? Avenida Brasil, 760, ali no centro. É uma boutique de carnes, mas a gente vem com o mesmo... eu acho que eu falo assim, é uma mesma filosofia de uma loja humanizada para atender as classes de A a Z, sabe? Todo mundo vai conseguir entrar lá e comprar, e fazer sua compra. A gente trabalha com os kits de picanha suína, linguiça, tudo, tem de tudo, gente. Você vai entrar lá e não vai precisar sair de lá para comprar refrigerante no mercado, tem tudo lá. E não precisa na brasa, viu? Pode fazer na frasa. Tudo, na airfryer, tudo. De segunda e nos convidar. Isso, pro churrasquinho, isso mesmo, gente. Mas é isso. Obrigada, meninas. Obrigada. A minha palavra que define vocês hoje, para mim, é orgulho e agradecimento, gratidão, porque o Rafa colheu os frutos da minha sementinha que eu plantei lá, e ela é plantada no altar, ela é plantada diante de Deus. É uma escola que hoje já é um colégio, né? Que eu fico muito orgulhosa. Eu falo, gente, vocês sabiam que fui eu que fundei? E aquela sementinha que você fundou, hoje a gente continua semeando, né? E temos visto florescer e os frutos fortes. E daqui quando a gente vê essa turma da Lauren, a turma do Miguel, a turma do Anthony, nossa, vai ser né? Que eu tive graças, eu falo que eu sou muito grata também, que eu tive como participar da primeira infância do meu sobrinho ali comigo, foi muito gratificante. Então, quando nós vermos essa galera ali falar assim, eu acho que vai ser uma sensação tão de dever cumprido, né, Dani? Eu não vejo a hora de ver isso. Vai ser impossível conter as lágrimas. Ai, Dani, eu acho que aí a gente tinha que fazer um churrascão para comemorar. Pessoal, agradecemos aí o tempo de vocês, né? Vocês disponibilizaram para participar conosco desse papo de mesa. Conhecer um pouquinho da história, né? É o né? primeiro de muitos que faremos aí. Legal. Muito legal. Para falarmos de assuntos diversos. É uma iniciativa, né? Super necessária. E você, caso você tenha intenção de participar, queira abordar algum tema importante, seja de
de relevância aí para todos nós, as portas estão abertas, nos procurem, né? Temos alguns canais, né? Para quem é paizinho, recebeu na agenda um formulário para se inscrever. Sim. Para quem é de fora, pode dar uma ligadinha aqui pro colégio. E a gente inscreve você. Isso mesmo. Muito obrigada, um grande abraço para vocês. Tchau, gente. Até mais. Prazerzão. Tchau, tchau.